Está começando agora A Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. Eu espero que vocês tenham gostado da última palestra que nós falamos aqui sobre a restauração do nome. Porque, como eu disse, essas restaurações, elas estão interligadas uma à outra. E é importante que você assista a sequência, porque assim você vai compreender plenamente o que nós estamos dizendo. Porque agora nós vamos falar sobre a importância da restauração das leis. Muito bem. Muitas pessoas dizem que o Salvador, quando ele veio, ele já cumpriu todas as leis e agora nós somos salvos pela graça. Dá a impressão, então, que nós não precisamos mais guardar lei nenhuma, que a gente pode continuar pecando, que a gente pode fazer o que quiser, mas não é bem assim. Nós encontramos lá em Mateus que o Salvador, ele diz assim, que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para cumprir por nós. Ele veio e ele cumpriu a parte que ele deveria cumprir. E a parte que nos toca, somos nós que devemos cumprir. Quer ver? Mateus 5, o verso 17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas, não vim abrogá-los, senão vim cumpri-los. Então, nesta Bíblia hebraica, está dizendo que ele não veio abrogar, ele não veio cancelar a lei. Não, ele veio cumprir. E como ele veio para nos deixar o exemplo, então nós também devemos obedecer. Tanto é assim que ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então é porque ele sabe que tem que ter mandamentos. Porque se ele vem estabelecer o reino, nós sabemos, qualquer nação tem as suas leis. E o reino do Altíssimo também tem leis. Nós podemos perceber na natureza as leis naturais, a lei da gravidade e tantas outras leis que nós conhecemos, leis naturais. Então o Criador deixou com toda certeza também alguma lei. Por quê? Sem lei não há pecado. E a Bíblia diz que todos pecamos. Mas se não existe lei, não existe também transgressão. E se não existe lei, também o nosso Salvador morreu em vão, se essa lei pudesse ser anulada em qualquer momento. Mas não, ele veio exatamente para cumprir a lei. Então, esta lei, ela foi dada aos homens lá no Monte Sinai. É claro que essa lei já era passada de pai para filho, porque nós já estudamos que lá no Éden, Adão e Eva, eles já tinham conhecimento da lei. Eles já tinham conhecimento da obediência ou não ao Criador. E eles desobedeceram. Entretanto, o próprio Salvador, ele deixou escrito que ele não veio para abrogar, ele veio para cumprir, para nos dar o exemplo. Bem, então, nós temos que esta lei que foi dada no Sinai, que são apenas 10 preceitos, curtos, rápidos, compreensíveis, elas são a base do juízo com o qual nós havemos de nos deparar um dia. Então, os 10 mandamentos não foram escritas por vontade humana, nem por Moisés, nem por qualquer outro. Foi escrito com o dedo do próprio Criador. E nós encontramos isso lá em Êxodo 31, do
capítulo do versículo 13 em diante, que foi o próprio Criador quem escreveu. Então, esta lei, ela deveria ser guardada, devia ser cumprida pelo povo de Israel, mas não só por eles, por todos nós. Porque se o nosso Salvador, ele é judeu, ele vem de Israel, e se Romanos 9 fala que eles têm a verdadeira adoração, então nós precisamos repensar a nossa posição de pensar ou dizer que a lei foi cumprida. A lei, ela se cumpre em cada um de nós. Cada um de nós é que deve colocá-la em prática. Porque o Salvador, ele já tinha deixado isso, como eu disse, na forma oral, mas agora ele escreveu com o seu próprio dedo. E está escrito em Êxodo 31, o verso 18, assim: E deu a Moshe, que é Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Elohim. Então, essa é a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, foi escrita pelo próprio dedo do Criador. Ele mesmo escreveu, ele não confiou nos homens. Tanto é que no final, quando já estivermos na reta para a volta do Salvador, essas tábuas, elas serão colocadas à vista novamente. Elas estão guardadas, estão escondidas. Mas assim que tiver uma lei, um decreto, obrigando os homens a guardar um dia diferente daquele que o Criador deixou lá no Éden, então essas tábuas serão colocadas à vista, para que ninguém tenha dúvida, para que ninguém tenha excusas, porque estão guardadas para um determinado fim. Bem, então vamos conhecer agora cada um desses 10 preceitos. São apenas 10. Como eu disse, como eu tenho dito muitas vezes, né? Só no nosso código são tantas leis, tantos códigos, Código Penal, Código Civil, Código Criminal, Código do Consumidor. O Altíssimo escreveu só 10. Tão simples e tão fácil de compreender. Então, os primeiros 4 mandamentos são o nosso relacionamento com Ele como nosso Criador. Porque foi Ele que nos fez. Ele colocou no nosso DNA as iniciais dele. Então, nós pertencemos a Ele. Então, Ele disse a Moisés, primeiro, Ele falou do monte, mas o povo de Israel ficou com medo de subir ao monte, porque o monte tremia, o monte fumejava, havia som de trombetas, e eles ficaram com medo. Lá no livro de Hebreus é escrito que o próprio Moisés, ele estremeceu. Imagina, Moisés que falava com ele face a face. Imagine o povo de Israel. Eles tiveram medo. Então, o Eterno chamou Moisés para subir ao monte. E lá no monte, Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Conforme o Eterno ia explicando para ele e ia escrevendo nas placas de safira que o próprio Criador levou para Moisés e entregou a Moisés. Mas, como o povo estava desobedecendo, eles acharam que Moisés estava demorando muito sobre o monte e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. A tendência do homem é adorar alguma coisa que vê. E é por isso que o Criador não deixou a sua imagem para que nós não fôssemos tentados a fazer alguma coisa semelhante. E é por isso que Ele colocou também aqui no seu mandamento. Então vamos lê-los e vamos compreender o que significa cada um deles.
nós encontramos em Êxodo, a partir, no capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 18. Diz assim: E Elohim falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou Yahu, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohim diante de mim. Então, é a primeira ordenança: não ter outros diante dele. Ele é único. Ele que nos criou. Ele que nos guarda, que nos protege, que nos redime. É Ele, é obra dele. A nossa vida é obra dele. Então, Ele não aceita que nós tenhamos outras adorações diante dele. E para que não houvesse realmente nenhuma outra, então, o segundo mandamento diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Iá, teu Elohim, o El zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, esse é o segundo mandamento: não ter nenhum objeto de adoração, não fazer uma imagem para nós. Às vezes, a gente entra num quarto de um adolescente, de um jovem, e o quarto está repleto de imagens, né? De pessoas que eles idolatram, são seus ídolos. E não é só adolescente, não. Adolescente, pelo menos, coloca a imagem de ídolos, de pessoas, de cantores, de artistas. Mas tem muitas pessoas que idolatram o seu time de futebol, por exemplo, e enchem a sua casa com essas imagens. E o Eterno disse que não queria que tivesse ninguém diante dele, que nós não adorássemos a ninguém, que não prestássemos culto a nenhum outro, porque Ele é o único na nossa vida. Foi Ele que nos criou e Ele quer que nós prestemos adoração somente a Ele. Por isso, foi proibido de fazer qualquer imagem, nem do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem no mar, nem nas águas abaixo da terra. Não é para fazer nenhuma imagem, não é para adorar. Muitas pessoas pegam uma imagem pensando, né, que é de Pedro, que é de um dos apóstolos, que é de Maria. Quanto engano há nisso! Como Satanás nos ilude! Isso tudo é vinho de Babilônia. Porque está escrito na palavra: não farás para ti imagem de escultura. E quando nós temos uma imagem, seja lá de quem quer que seja, não faz diferença se é de um artista, se é de um time de futebol, se é uma imagem de gesso, de pau, de pedra, se é uma imagem que nós pensamos que é de Maria, que na verdade é uma imagem de Semíramis, que veio lá da Babilônia. Todo esse ritual de adoração de imagens vem de Babilônia. É por isso que a palavra diz que nós estamos embriagados com o vinho de Babilônia. Mas então o Eterno já nos proíbe de fazer qualquer tipo de imagem, de adorar, de prestar culto. E lá em Deuteronômio, quando Moisés começa então a recapitular a lei aos filhos de Israel, então ele foi mais profundo e ele falou assim: não adoreis nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Por quê? Porque o Eterno sabia que isso ia se tornar um objeto de adoração. Então já deixou isso escrito. Não é para ter nenhuma adoração, não é para nós nos encurvar diante deles, porque um só é o nosso Criador, é aquele que assinou o nosso DNA com as iniciais do seu nome: Yod-He, Vav-He, YHWH, Yah, Yahu.
esse é o nome. Então, olha que interessante, depois de falar essas coisas para não adorar nenhum outro, o terceiro artigo dos 10 diz assim, no verso 7, não tomarás o nome de Yahweh teu Elohim em vão, porque Yahu não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Então aqui ele já vem falando do seu nome. Não usar o seu nome em vão. Ter cuidado para não profanar o seu nome, porque o seu nome é santo. Por isso nós temos que ter cuidado com os nomes que nós estamos falando. Que não sejam então os nomes de blasfêmia, os nomes que ofendem ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Então, por causa deste terceiro mandamento, o povo de Israel teve um certo cuidado de não divulgar o nome do Eterno. Eles tinham medo de falar esse nome e profaná-lo. E igual hoje, né? A gente vê tanta gente falando, ai meu Deus, ai, ai, ai. Né? Mas não importa, porque esse nome é o nome de Zeus, não faz diferença nenhuma. Mas está escrito que não haja o nome dos outros na nossa boca. O Eterno Criador não deseja que nós nem mencionemos o nome de outros Elohim. Então, prezado ouvinte, nós precisamos obedecer. É tão simples, é tão fácil. Esses 3 primeiros mandamentos é adorá-lo como ele merece ser adorado, é honrá-lo, é não tomar o nome em vão, é não fazer imagem, é não ter outro, adorar somente a ele como nosso Criador, como nosso mantenedor. É isso que ele espera de nós. Então, depois desses 3 mandamentos, o próximo mandamento, ele não falou assim, guardarás o sábado ou santificarás este dia. Não, ele falou, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e tudo o que neles há. E no 7º dia ele descansou e santificou o dia do sábado. E por isso ele abençoou esse dia. Então ele manda que não façamos nenhuma obra, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem nossos empregados, nem o estrangeiro das nossas portas para dentro. Porque nós somos responsáveis por aquilo que acontece dentro do nosso lar. Então ele já deixou o mandamento. Então ele falou, lembra-te, porque ele já tinha dado esse mandamento lá na criação. Em Gênesis 2, de 1 a 3, diz que ele terminou todas as coisas criadas. E então, no 7º dia, ele descansou. Por isso, ele abençoou. E ele, então, deixou esse dia como um sinal entre ele, o Criador, e entre nós, as criaturas. E está escrito lá em Ezequiel 20, o verso 12 e também no verso 20, que o sábado é dado como um sinal entre o Criador e a criatura. Não é o selo, muitas pessoas confundem como o sábado sendo o selo do Altíssimo. Não é. O selo do Altíssimo está lá em Apocalipse 14, o verso 1, quando João viu, na visão que ele teve na ilha de Patmos, uma multidão de 144 mil sobre o monte Sião. E eles tinham então na sua fronte o nome do Eterno Criador e também o nome do seu filho, Yahu, ou Yahushua, o nome do Salvador. Então, esse é o selo, é o nome. Este selo, ele só vai ser identificado plenamente após a restauração. É por isso que nós estamos falando da necessidade da restauração. Por quê?
porque o selo na nossa fronte é a restauração do nome correto, do nome pelo qual ele se manifestou, o eu sou. Então esse é o selo. O sábado é o sinal entre o Criador e a criatura. E por incrível que pareça, é justamente o sinal que faz de nós pessoas que serão perseguidas, que sofrerão um decreto, primeiro apenas, um decreto que vai colocar como dia de guarda o domingo e não o sábado, mas posteriormente, quando um pequeno grupo resolve não obedecer e ter um dia de guarda diferente, ou seja, o dia que foi dado lá na criação e que foi mudado por Constantino. Foi Constantino o primeiro que instituiu o primeiro dia da semana como o dia de adoração. Tanto é que Constantino era adorador do sol. E como é que se chama domingo em inglês? Por acaso não é Sunday ou dia do sol? E não é só em inglês, outros idiomas também usam esse mesmo dia, o primeiro dia da semana, que é cultuado ao sol, porque Constantino era adorador do sol. Você pode ir, se você for realmente em Jerusalém, você vai ver vários templos que foram construídos por Constantino. O Santo Sepulcro, a igreja, a Catedral do Santo Sepulcro, ela tem um sol na sua cúpula. É um redondo que tem um vidro. Em determinado momento, quando o sol passa exatamente ali, então ilumina toda a catedral. E os raios solares por todos os lados. Agora, os raios solares, ele não esperou que os próprios raios solares fizessem o seu trabalho. Ele mesmo esculpiu. E não só na igreja do Santo Sepulcro, mas também na igreja de Nazaré, na igreja de Belém. Nós encontramos, então, a mão de Constantino ali, levando, então, o povo a adorar o sol. Bem, esse mandamento do sábado, o povo de Israel já conhecia, eles já traziam isso de forma oral. No capítulo 16, nós encontramos ali a primeira vez que o Eterno enviou o maná. O maná foi o pão que o Eterno enviou do céu para alimentar mais de 600 mil pessoas. Pensa nisso, no deserto. Então esse alimento caía diariamente, desde o primeiro até o sexto dia da semana. Porém, foi dada a ordem de que no sábado não haveria o alimento. Todos os dias eles iam e recolhiam o maná. E não podia deixar para o dia seguinte. Se deixasse o maná para o dia seguinte, ele cheirava mal e dava bichos. Está escrito assim. Leia em Êxodo, capítulo 16. Porém, no sábado, não caía o maná. Então Moisés ordenou o povo que na sexta-feira eles escolhessem porção dobrada e fizessem bolos, fizessem o que eles quisessem e guardassem para o sábado, porque no sábado não tinha um dia de descanso. E o povo de Israel já sabia disso. Então, quando eles receberam as 2 tábuas de safira, eles já sabiam dessa ordenança. Por isso está escrito: lembra-te, porque foi dado lá na criação. E o povo de Israel cumpriu isso, mas alguns desobedeceram e foram no sábado e não encontraram o maná. Então Moisés chamou a atenção deles. Porque o Eterno já havia esclarecido que não era para colher o maná no sábado, porque nem cairia o maná. O sábado é o dia de descanso. O sábado é o dia que o nosso corpo
a nossa mente precisa de descanso. Nós temos 6 dias para fazer as nossas atividades. Nós temos todas as noites para dormir, descansar o corpo. Mas o Eterno deixou um dia para que nós tenhamos uma comunhão com Ele. É um dia especial, é um dia santificado. E por incrível que pareça, neste dia, no 7º dia, que muitos já tentaram mudar isso no calendário, mas o Eterno não permitiu que fosse mudado esse ciclo da semana, para que o sábado não fosse perdido. Foi tentado, mas não conseguiram. O nosso corpo, no 7º dia, já trabalhou a semana toda. Ele precisa de descanso. E então o Eterno Criador vai fazer uma obra. Ele vai restaurar a nossa saúde. É como se você tivesse um carro. E um carro já vai ficando antigo, né? Como a nossa máquina vai ficando meio antiga com o passar do tempo. Então, se você vai fazer uma viagem, às vezes você já leva o carro para fazer uma revisão. Então, o Eterno Criador, amoroso como Ele é, Ele já deixou um dia para fazer esse trabalho de restaurar o nosso corpo. Que às vezes durante a semana nós danificamos, às vezes a nossa mente está precisando de descanso, de vaguear no nada, sem estar preocupado com o corre-corre do dia a dia. Por isso Ele deixou o sábado. Porque Ele sabe que a nossa mente também precisa desse descanso. Então, o que nós devemos fazer neste dia especial? Estudar a sua palavra, estar em comunhão com Ele, passear junto à natureza. A natureza é um livro aberto que nos fala do amor do Criador, através das flores. Veja como Ele é amoroso, quanta variedade Ele deixou na natureza para que nós possamos admirá-lo como Criador. Então, se nós realmente o amarmos, acima de todas as coisas, acima de todos os ídolos possíveis, não só de televisão, não só de cinema, não só de time de futebol, às vezes até um cônjuge, às vezes um filho, tem pessoas que idolatram um filho. Ele quer que ele esteja acima de tudo na nossa vida. E então, como está escrito, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, como o reino do Eterno é um reino de amor, Ele deixou apenas 4 preceitos que nos levam a Ele. O 4º mandamento, ele fala quem criou, que Ele nos criou. Ele fala que Ele quer que nós sejamos súditos do seu reino, que nós o adoremos, que nós possamos dedicar tempo para estudar a sua palavra. Tem o sinal dele, é o sábado, que é o sinal. Como antigamente os reis usavam um anel para selar, então o sábado é o sinal do Criador. Então, esses 4 mandamentos, eles falam a nossa relação com o nosso Criador. O nosso amor a Ele, a nossa dedicação a Ele. São só 4. É tão fácil de cumprir, não é? Então, depois, nós temos os outros 6. Bem, então, nós já sabemos que os 4 primeiros mandamentos são ordenanças com respeito à nossa adoração, o nosso amor, o nosso relacionamento com o nosso Criador. Então, Ele deixou outros 6 mandamentos, que é a nossa relação com o nosso próximo. É a nossa demonstração de amor, de convivência com o nosso próximo.
Então, o quinto mandamento diz assim, Êxodo 20, o verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahu, o teu Elohim, te dá. Bem, agora nós temos um mandamento que tem uma promessa. É significativo isso. Ele diz então que nós devemos honrar os nossos pais. Muitas vezes, os nossos pais também cometem erros, também cometem falhas, mas o eterno desejo que nós temos a honra a eles, apesar das falhas, não pelas falhas. Eu já vi pessoas que dizem assim, não, minha mãe está errada, mas é minha mãe, eu vou proteger minha mãe. Não é isso que quer dizer o mandamento. Se está errado, tem que reconhecer que está errado. Mas aqui fala de honra, fala de submissão, em outras palavras. Quando você honra uma pessoa, então você vai dar a ela o lugar devido a ela. E o pai e a mãe, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Uma rara exceção, né? Que é possível também, uma vez que todos nós somos falhos, somos errados. Mas essa honra devida ao pai e à mãe, ela se prolonga. Por quê? Porque, como geralmente os pais querem o bem dos seus filhos, então eles vão também proporcionar uma educação melhor, de maneira que o filho possa viver bem e feliz. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Especialmente na adolescência, nós temos aquela impressão de que os pais não sabem nada, que querem só nos podar, nos proibem de tudo. Mas não é assim. Se eles fazem isso, nós precisamos saber que é para o nosso bem. E não devemos jamais faltar com honra, jamais desonrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque a palavra diz que nós devemos honrá-los para que se prolonguem os nossos dias na terra. Então, quando nós obedecemos, os nossos dias são prolongados. Por quê? Quem obedece é obediente porque é humilde. A humildade, então, faz toda a diferença. Toda pessoa que se exalta, diz a palavra, será humilhada. E todo aquele que se humilha será exaltado. Está lá em Ezequiel 22. Por isso o Eterno pede que a gente honre o pai e a mãe. Que a gente cuide deles, assim como eles cuidaram de nós quando nós éramos pequenos. Eles vão avançando na idade e precisam também de cuidados. Então essa é a honra que nós devemos dar aos nossos pais. Está na palavra. Está aqui, é um mandamento. Foi escrito pelo dedo do Altíssimo, então, para que nós dessemos a honra devida aos nossos pais. Esse mandamento se abrange também em outros sentidos. Nós não vamos entrar em todos eles, porque só esse assunto, já daria toda uma palestra. Mas nós devemos então praticar isso na nossa vida. Então o mandamento seguinte diz assim: não matarás. É tão curto, é tão direto, qualquer um pode compreender. Só que, às vezes, nós esquecemos que nós podemos matar uma pessoa com as nossas palavras, com as nossas ações. Não é só aquela morte apunhalada, aquela morte. Não é só isso. Nós matamos os sonhos de uma pessoa. Muitas vezes, nós fazemos com que as pessoas percam os seus ideais, porque ou nós zombamos, ou nós desacreditamos das pessoas.
Então, não é só a morte física, é também a morte espiritual, a morte dos sonhos. Tudo isso é não matarás. Nós devemos ter cuidado com isso. Se nós amamos o nosso semelhante, nós não vamos querer tirar a sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos, não vamos querer impor a nossa vontade. E não matarás, não é só isso também. Veja, o mandamento ele é muito abrangente. Nós podemos também estar matando as criaturas do reino animal, muitas vezes para satisfazer o nosso apetite. Não deixa de ser morte. Nós estamos sendo cúmplices do matadouro quando nós nos alimentamos com a carne de animais mortos. Não foi esse o plano original do Criador. Não foi esse o regime que ele deixou no Éden. Já falamos sobre a restauração da dieta do Éden. Nós precisamos lembrar que nem o leão vai se alimentar de carne na terra restaurada. E é por isso que tudo será restaurado, inclusive os animais. Está tudo errado. Tudo saiu da ordem que o Criador deixou. E olha que maravilha, quando o Criador deixou escrito, através do profeta Isaías, no capítulo 65, o verso 25, diz assim, o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Iá. Não é maravilhoso? Não é bem restaurado? A alimentação será diferente. Não só a nossa, mas também dos animais. Nós não precisaremos mais ter medo de um leão. Já pensou que delícia abraçar um leão com aquela juba? Parece que é tão gostoso. Isso vai poder ser uma realidade na terra restaurada. Porque não haverá morte. Depois que esse mundo for restaurado, nós temos um estudo específico sobre o milênio, o que acontece durante o milênio no céu, que os santos vão para lá para tomar posse da cidade, a Nova Jerusalém, que há de descer depois de 1000 anos, mas enquanto esse período de 1000 anos no céu, nós estaremos ali consultando os livros. O apóstolo Paulo fala exatamente assim. Nós vamos julgar os anjos caídos. Então, depois, quando a Nova Jerusalém descer para este mundo novamente, depois de 1000 anos aqui no escuro, que tudo aqui vai ser destruído completamente e o Eterno vai recriar, então não haverá mais morte. Depois de tudo restaurado. Embora ainda, mesmo depois que a cidade desce, nós vamos ver, ainda vão ressuscitar os ímpios e vão então receber a sua pena, de acordo com esses 10 preceitos. São só esses, só 10, tão simples e tão fácil, não é? E o 7º artigo desta lei diz assim: não adulterarás. Bem, parece que o nosso Salvador foi além disso. Porque muitas pessoas pensam que adultério é você ter um ato ilícito, né? Se você é casado e você tiver uma outra pessoa. Mas vai muito além disso. Ele disse que só o seu pensamento de ter uma relação ilícita, você já está pecando, você já está adulterando. E nós sabemos que o adultério, dentro de um relacionamento, ele traz muitas consequências negativas. Ele pode proporcionar um divórcio. Isso está escrito lá em Malaquias 2, o verso 16, que o Eterno Criador, ele odeia o divórcio. Então não é plano dele que nós possamos praticar qualquer ato
que nos leve ao rompimento de um relacionamento matrimonial. Porque o matrimônio foi estabelecido lá no Éden. São as colunas que ele colocou lá no Éden. E essas colunas devem permanecer para sempre. Então eu odeio o divórcio. E nós precisamos ter cuidado para não avançar o sinal, como diz assim, né? Porque através de um ato impensado, através de uma falta de amor pelo nosso cônjuge, nós podemos ser conduzidos por caminhos diversos. Então, aqui já está um elo. Quando a pessoa se casa, ela já demonstra um amor, já demonstra uma simpatia, e ela deve cultivar isso. O amor não acaba de uma hora para outra. Eu lembro uma vez que nós fomos no casamento e o ministrante disse assim para o casal: vocês se amam, não é mesmo? Ah, sim, nós nos amamos. É por isso que nós estamos aqui, nos casando. E aí ele perguntou: vocês não têm problema nenhum, não é? Não, nós não temos problema nenhum. Então ele falou assim: então não arrumem problema. Porque se vocês arrumarem problema, vocês vão arrumar do nada. Porque não existe. Mas mesmo que vocês arrumem um problema, sejam adultos suficientes para resolver o problema. Não envolvam a família nos seus problemas, nos problemas que vocês criaram, porque vocês não tinham. Então, se você tem um problema no seu relacionamento, procure resolver. Não é o divórcio que vai resolver. O divórcio vai trazer mais problema. Porque é isso que acontece. Aí tem que dividir filho, tem que dividir bens, tem que... Não é esse o plano eterno da sua vida. Ele deseja que você seja feliz. É por isso que ele deixou esses preceitos. É por isso que ele pede para você não adulterar. Para você ser fiel. Para você amar o seu cônjuge. Que Criador maravilhoso. Ele deixou os detalhes, deixou especificado na sua lei, para que nós possamos viver bem e felizes. Não é maravilhoso? Então nós temos o 8º artigo que diz: não furtarás. Tão simples, tão direto, tão compreensível, que não tem dúvida para ninguém. E interessante, pessoal, que esses últimos 6 preceitos, eles fazem parte, inclusive, do Código Civil ou Penal, não entendo muito de leis, das nações, não é só nosso no Brasil. Em vários países é proibido furtar, é proibido roubar, é proibido matar, é proibido. Entenderam? Se está na lei dos homens, aí os homens não querem cumprir mandamentos que estão na lei que ele deixou, que são só 10. Aí, o sábado já foi cumprido. Não precisa mais guardar. Não, está escrito aqui. E na terra renovada, o sábado vai ser restaurado em plenitude. Está escrito lá em Isaías 66, o verso 23. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, virá toda criatura adorar perante mim, diz o Criador. Então, prezado ouvinte, esses mandamentos é para serem cumpridos. Você não está percebendo que maravilhoso, que amplos que são e como eles nos protegem, trazendo felicidade, trazendo harmonia para a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos pais. Só um Criador de amor faria esses mandamentos. Tão diretos, tão simples e tão compreensíveis. O furto, muitas vezes, praticado, ele vai trazer outros problemas. Às vezes a pessoa que furtou vai ter que mentir, vai praticar outros atos
Então, por isso o Criador já deixou esclarecido na sua palavra, que se nós realmente amarmos o nosso semelhante, nós não vamos querer nos apropriar dos bens, do suor do nosso semelhante. Isso é uma questão de amor, não é? E o artigo 9 fala assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muitas vezes, pessoas são pagas para dar um falso testemunho. A gente vê isso muito aí na justiça comum. Pessoas sem escrúpulos que vão lá e mentem. E às vezes condenam uma pessoa inocente. E muitas vezes absorvem uma pessoa criminosa de mau caráter. Porque se a pessoa já foi comprada, ela não tem mau caráter. Então as consequências desse ato podem ser danosas. Eu lembro de uma vez, que eu creio até que já se espalhou isso no WhatsApp, em mensagens por aí, a respeito de uma história, dizem ser verídica, que um rapaz foi fazer uma denúncia de um senhor que o havia caluniado na vizinhança. Uma certa intriga, uma certa desavença entre os dois, e ele começou a caluniar o rapaz. O rapaz, não conformado, fez uma denúncia. E agora aquele senhor se apresentou, porque foi chamado, e falou assim: não, foi só uma conversinha boba. Como assim? Uma conversa boba? Você desprestigia uma pessoa, você acaba com a moral de uma pessoa, de um semelhante seu, você acaba às vezes com a vida de uma pessoa. Que coisa, né? Então, a história diz que tem outras, inclusive semelhantes, né, que diz que se você espalhar um saco de penas pelo ar, você nunca mais conseguirá juntá-las. Nunca mais. Se você levanta um falso testemunho contra alguém, vai ser muito difícil você saber até onde foi a abrangência disso e até que ponto você prejudicou a pessoa, fazendo com que outras pessoas também desconfiassem daquele mundo. Então, o Eterno já deixou como um mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Precisamos ter muito cuidado com isso. E o último e 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça carrega consigo uma maldição. Então nós precisamos ter muito cuidado com este sentimento. Porque uma pessoa cobiçosa, ela pode não medir os seus atos. Ela pode roubar, ela pode matar, ela pode furtar, para conseguir aquele objetivo dele. Então, o Eterno já colocou isso como uma das leis do reino. Não cobiçar nada que pertença ao teu próximo. Porque se você alimenta este sentimento, geralmente você vai querer executá-lo. Você vai fazer de tudo para conseguir o objeto, ou a pessoa, ou alguém que tenha cobiçado. Então faz parte da lei do reino que a cobiça não traz felicidade. A pessoa cobiçosa, ela nunca se satisfaz. Se ela consegue aquele objeto que ela cobiçou, daqui a pouco ela vai querer outro, e mais outro, e mais outro, e ela nunca é feliz. E o Eterno quer nos mostrar aqui que nós precisamos ser felizes com aquilo que nós temos.
Ele já deixou, já providenciou para nós aquilo que nós precisamos. Às vezes aquilo que nós queremos não é exatamente aquilo que vai fazer bem para nós. Por isso, a lei do reino. Que plano maravilhoso, não é? Que o Eterno deixou para nós. Tem uma história também que diz que um certo rei haviam dito a ele que para ser feliz ele precisava vestir a camisa de um homem feliz. Então ele mandou percorrer todo o reino para procurar uma pessoa feliz e não achava ninguém que era feliz. Cada um queria alguma coisa, ninguém estava satisfeito com o que tinha. Então, aqueles súditos do rei já voltando, tristes e aborrecidos por não ter conseguido uma camisa do homem feliz, para que o rei pudesse vestir e ser feliz, porque ele também era infeliz. Ao passar de uma choupana à porta, eles ouvem alguém dizendo: ó Eterno, como eu sou feliz. Eles então pararam, parecendo assim, desacreditando do que eles estavam ouvindo, numa choupana, alguém feliz. E então eles pediram para aquele senhor que disse que era tão feliz que eles precisavam de uma camisa, porque o rei queria vestir a camisa do homem feliz. E aquele homem era tão pobre, que não tinha uma camisa para salvar o rei. Então nós aprendemos, exatamente, que a felicidade não depende de coisas. A felicidade está onde nós colocamos. Não é alguma coisa que vem de fora, é alguma coisa que vem de dentro de nós. A felicidade está em nós. E esta é a lei do reino. São só 10 artigos, rápidos, simples, diretos. E eles se resumem em 2. Amarás o teu Criador sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo, quando ele viu a profundidade disso, ele exclamou, lá em Romanos 11, no verso 33, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Altíssimo. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, vamos estudar mais, vamos conhecer, vamos praticar essas leis na nossa vida, porque através delas nós seremos julgados. Então, se você gostou deste assunto, a próxima palestra nós estamos preparando um assunto especial sobre a restauração da família. Você não pode perder. Na próxima semana, então, estaremos falando sobre a restauração da família. Então, comece a restaurar. Restaure as leis na sua vida e você vai ser feliz.